Bom, pessoal, o tema que nós vamos tratar aqui é sobre religião e Estado. É um tema bastante polêmico, então vamos tentar compreender o assunto sem exaltações e sem muitas crises, né? Vou tentar aqui apresentar mais o tema do que colocar como se uma defesa sobre uma determinada perspectiva, um determinado ponto de vista, tá bom? Então vamos começar. Bom, antes da gente entrar propriamente numa discussão com base em teóricos, em discussões filosóficas de fundo, vamos pensar um pouco de como que esse tema ele está muito no presente. Talvez a polêmica dele seja justamente a sua atualidade, né? Mas a gente pode ver que a política esteve atrelada com a religião há muito tempo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nos egípcios, né, todo o poder ligado ao faraó era um poder que vinha através da religião, do culto que se tinha por esse povo, né? Mesmo no medievo, a relação e a importância da Igreja Católica nas sociedades do período, né? E atualmente a gente ainda percebe uma relação entre Estado e religião, uma vez que eu tenho a participação política de agentes de grupos religiosos nas diversas esferas de poder, né? Mas isso demonstra diretamente uma relação e uma atuação em defesa de certos interesses morais, de certos interesses sociais de um determinado grupo que também possui aí uma religião, mas que esse também não é um também isolado, é um também que complementa a visão de atuação desse grupo, é um também que muitas vezes justifica a visão de atuação desse grupo. E aí vocês poderiam questionar, mas o Estado não tem que ser laico, professor, o Estado não tem que garantir a liberdade religiosa das pessoas? Sim, o Estado deve ser laico e garantir a liberdade religiosa das pessoas. Pelo menos é o que diz a Constituição. E a questão é, justamente porque ele é laico, ele deve garantir que as pessoas possam se expressar politicamente de acordo com as ideologias, de acordo com as visões de mundo que elas possuem. E isso inclui uma visão religiosa, né? Dizer que senão o Estado deixa de ser laico, ele passa a ser um Estado ateu, né? Ou seja, um Estado que proíbe o discurso ou uma visão de mundo pautada em uma determinada religião, uma determinada divindade. Então há uma diferença entre um Estado laico e um Estado ateu, né? Nós temos um Estado laico, se a gente tem um Estado laico, há a possibilidade das pessoas também se proporem a discutir as coisas a partir de uma visão religiosa, né? E a gente vê que também a religião e a política, né, especificamente, agora a gente saindo do escopo só da esfera do Estado, da esfera da instituição, mas entrando na esfera da vida como um todo, a religião e a política ela se dá em muitas outras esferas que não só no poder institucionalizado, né? Se a gente pega, por exemplo, as falas do Papa, né, são uma orientação de como deve ser vista, de como deve ser vivida a vida, né? Ou se a gente pega também as falas de um determinado líder religioso, né? Esse líder ele vai passar para as pessoas como ele acredita que elas devem viver as suas vidas, claro, acreditando que isso vem das lições e das instruções das divindades das quais se acredita, e isso cria um posicionamento sobre a vida, isso cria um posicionamento sobre como deve ser vivida a vida, de como as pessoas devem se comportar, né? O que pode gerar, obviamente, conflitos, porque nem todo mundo vai ter a mesma religião ou a interpretação de uma determinada religião da mesma forma, tá bom? Então essa é a nossa introdução, vamos agora conhecer um pouco mais das questões filosóficas que abarcam o assunto. Então, gente, o primeiro filósofo, né, que a gente vai discutir em relação a esse ponto foi justamente um dos primeiros filósofos cristãos, que foi o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Ele discutia que essa ideia de uma relação entre a religiosidade e a vida está muito mais ligado ao comportamento das pessoas e o comportamento do coletivo do que das instituições como um todo. Quando ele vai dizer que existe uma cidade celeste
né? Essa cidade que representa o amor, a justiça, as benevolências, os dons maravilhosos de Deus. E existe uma outra cidade que representa os valores morais, os valores individuais, os bens materiais, né? Que é a cidade terrena. Ele está dizendo que não é que exista duas cidades em separado, ou duas instituições, ou seja, a cidade celeste representa a igreja e a cidade terrena representa os valores mundanos, ou o Estado. Está dizendo que isso depende muito do comportamento das pessoas, né? O comportamento das pessoas podem criar uma cidade celeste e o comportamento das pessoas pode criar uma cidade terrena. Quanto melhor for o comportamento das pessoas, quanto mais as pessoas abraçarem os valores cristãos, o valor da justiça, o valor do amor, mais elas tenderão a viver na cidade celeste, mais elas tenderão a essa espiritualidade da alma enobrecida. Por outro lado, quanto mais elas tenderem a agir pensando apenas nos seus valores individuais, pensando apenas no bem de acúmulos, no acúmulo de bens materiais, né? Mais elas tenderão à cidade terrena, ok? Então aqui, o que o Agostinho está dizendo para a gente é que o que importa é o comportamento, o que importa são as nossas escolhas, as nossas ações, né? E não tanto o símbolo da instituição. Não era a igreja que representava a, a cidade celeste, não era o Estado que representava as cidades mundanas, e sim o comportamento do grupo. Tudo bem? Então, é isso. Bom, mas como fica essa discussão da religião do Estado num período onde uma religião não domina mais uma sociedade, ou pelo menos ela não está mais atrelada à esfera do Estado, como a gente viu durante o medievo, né? Na Idade Moderna começa a haver, aos poucos, uma separação das esferas do Estado da esfera da religião. E aí como é que se estabelece essa relação? O Estado ele começa a ser visto como aquele que vai cuidar das questões públicas, ou seja, do convívio entre as pessoas, das relações entre os indivíduos de uma dada sociedade. Já a religião passa a ser vista como parte de uma concepção do indivíduo. Nesse sentido, essa religião não está mais ligada ao público, ela está ligada a uma visão individual. Logo, ela é um elemento da esfera privada, que não deve ser externado ou que não poderia ser externado dentro da esfera pública, certo? Nesse sentido, ou com essas questões, cria-se um problema, porque quando você tinha os estados que se relacionavam diretamente com a religião, você tinha uma facilidade em explicar para as pessoas por que certas coisas podem, certas coisas não podem, por que certas coisas são assim, certas coisas não são assim. Ou seja, os valores morais, as regras da sociedade estavam fundamentadas pelos próprios livros sagrados. Quando você tem uma sociedade que não se baseia no livro sagrado, você tem que, de alguma forma, justificar esses valores morais. E o que houve lá entre os séculos XVI e XVII, no início da modernidade, é justamente uma tentativa de você fundamentar os direitos dos seres humanos, os direitos dos indivíduos, calcados numa ideia de como se esse valor fosse natural. Então a gente vai ter diversos filósofos explicando o que é a natureza humana, o que é o ser humano, como que esses seres humanos se relacionam antes mesmo da criação das sociedades, ou seja, vai ter várias idealizações do que seja os indivíduos, do que seja os seres humanos, muitas delas, por exemplo, calcadas em exemplos já vistos na sociedade civil, então eles vão olhar para a sociedade civil e vão falar, todo mundo age dessa forma, então provavelmente isso é uma característica da natureza humana. Ou até olhando para sociedades vistas como inferiores, mas que também eram vistas como sociedades que deram origem às nossas sociedades, como é o caso das sociedades indígenas, né? Então, vão olhar para as sociedades indígenas, vão olhar para as sociedades africanas, vistas como primitivas, mas vão ver nelas as primeiras formas de sociedade. Então, vão falar, ali está a razão da natureza humana. Então, é dali que a gente tira respostas para o que é o ser humano. Seja de uma forma, seja de outra, é dali que vão se tirar regras
universais, que vão ser vistas como o ser humano tem direito a isso, sempre terá direito a isso. Por exemplo, direito à propriedade, por exemplo, direito à vida, por exemplo, direito à saúde, etc, etc. Tá certo? Então, no último slide, a gente vai discutir um pouquinho a relação moderna entre os problemas entre religião e Estado, como isso pode se dar. Bom, e a partir desse momento vai aparecer duas questões diferentes. Uma ideia que é a chamada ideia de um secularismo, né? Uma visão secular seria há que haver uma separação total entre Estado e religião. O Estado não pode de nenhuma forma coexistir com visões religiosas individuais, coletivas, etc. Não deve dizer sobre o que devem ser as questões religiosas. Isso deve ser organizado completamente pela via da esfera privada. E uma outra visão, que é a visão laica, que é a mais preponderante, que é a ideia de que o Estado não vai professar uma fé, não vai defender um dogma, mas ele vai aceitar a coexistência dessas esferas religiosas, as diversas visões religiosas, inclusive a ideia de que essas visões religiosas possam ser expressadas individualmente e politicamente, né? E aí a gente entra em alguns problemas ou em alguns debates que aparecem, não porque o problema é a pessoa ter uma visão religiosa, mas porque gera problemas uma pessoa ter uma visão religiosa num país ou num planeta, numa sociedade, não importa, onde você tem outras pessoas com visões religiosas ou não religiosas, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso muito sério de alguns anos atrás, quando a França, o Estado francês, proibiu crianças de entrarem com burcas nas escolas, com a burca, aquela chale que as mulheres usam, né, quando fazem parte da religião islâmica. Isso foi visto por muitos como uma ação laica do Estado, porém também foi visto por outros como uma forma de tolher certas ações ou certas visões religiosas, porque se o Estado é laico, ele não tem que interferir em como a pessoa vê a religião. Então ele não tem que dizer como as pessoas têm que se vestir. Se alguém quer usar a burca, é um direito da pessoa, certo? Por outro lado, outras pessoas viam que não, que dentro da escola todo mundo deve se comportar sem professar uma fé. Se aquela burca demonstra que a pessoa tem uma religião, está demonstrando que de alguma forma ela está defendendo aquela religião para o outro. Então parece que ela está fazendo de alguma forma um proselitismo religioso, né? Uma defesa religiosa. É um debate que a gente tem que ver que os dois lados podem ser mais, podem ter diversas pontos de contato, diversas visões que são respeitáveis. Eu tendo a mais e particularmente tendo a mais a ideia de que você tem que respeitar os direitos individuais das pessoas, né? Agora, a gente também pode ver isso de forma diferente no Brasil, por exemplo. Todo mundo reclama que em repartições públicas, por exemplo, você vai numa escola, ou você vai no correio, você vai em algum lugar de alguma repartição pública e tem lá um crucifixo. Se esse crucifixo representar a fé individual da pessoa que está trabalhando, talvez não tenha um problema. Se esse crucifixo passa a representar a instituição, aí talvez tenhamos um problema. Porque esse crucifixo passa a representar a ideia de que o Estado professa uma determinada religião, né? Agora, até aí a gente está numa esfera onde você tem problemas individuais, problemas que podem ser do Estado. O que já é diferente, por exemplo, quando o Estado diretamente professa uma certa fé. Se a gente pega as notinhas de dinheiro do nosso país, está lá, né? Deus seja louvado. Se esse Deus é o Deus cristão, eu tenho um problema, porque como eu posso imprimir dinheiro que representa o Estado, dizendo que esse Estado se baliza pelo valor do Deus cristão? Uma vez que eu tenho uma sociedade onde podem ter pessoas sem nenhuma religião, os ateus, onde tem pessoas que não ligam para a religião, os agnósticos, ou pessoas que simplesmente não professam o Deus cristão como Deus verdadeiro, né?
Então, como que você resolve isso, né? Nesse sentido, seria interessante que o Estado não tivesse essas determinadas atitudes. Ou até, quando você vê representantes políticos que não só discutem a sua visão religiosa, mas querem impor a sua visão religiosa para o conjunto da população. Porque aí a gente entra num outro problema, que é: eu tenho direito a me expressar, mas eu tenho direito a que todos vivam da maneira como eu quero que elas vivam. Mas ao mesmo tempo, se eu acho que isso é o certo, eu não tenho que lutar para que todo mundo viva dessa forma? Como resolver isso? De novo, eu tendo a pensar que o melhor caminho é conservar as liberdades individuais. Tem gente que acha que não, tem gente que acha que o que é certo, então eu tenho que impor a minha visão de certo para todo mundo. Aí, cada um tem uma visão, acho que é importante vocês pensarem e embasarem a visão de vocês, lerem o capítulo, responderem os exercícios. E assim a gente termina a aula. Valeu, até mais.